Boa tarde novamente, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de quinta-feira à tarde, com reflexões trazidas pelo nosso convidado especial dessa tarde, o Pierre, vai nos trazer reflexões sobre a parábola do casamento, né? Tudo bem? Então, vamos recebê-lo com muito carinho, como sempre, porque já é uma tônica nossa receber a todos com muito carinho. Então, vamos aproveitar essa tarde de reflexões. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Tem alguém chegando à nossa casa pela primeira vez? Não? Então, somos conhecidos já, né? Então, sejam bem-vindos. Os recadinhos de sempre. A água para a hidratação, não esqueçamos, né? O nosso desligar os nossos celulares, né? Para não tocar na hora das nossas reflexões, para não atrapalhar aí o andamento da reflexão em si. Também os estudos do Evangelho no Lar, que nos ajuda muito na compreensão e no atributo da nossa família. O Evangelho no Lar vai nos trazer benefícios para a nossa família toda. É mesmo que você só faça o Evangelho individualmente, não tem problema. Pode ser só você, pode ser a família toda, mas nós temos famílias que são de religiões, que professam religiões diferentes, não tem problema. Faça sozinho, se for o caso. De manhã, de tarde, de noite, na varanda, na sala, no quarto, o espaço é o que menos importa. O que é importante mesmo são as reflexões que você vai levar daquele texto que foi escolhido. Escolha um texto, faça uma prece, invoque os seus mentores para propiciar uma reflexão proveitosa para você e para a sua família. Essa reflexão não vai ficar contida na sua casa. Ela vai poder ser espalhada pelo ambiente, pelo bairro, pela vizinhança, porque essa é a ideia do Evangelho do Lar. Que ela se propague em todo o espaço, em torno da sua residência, do seu lar. Então, é sempre bom. Faça uma prece, escolha uma página, reflita, faça uma prece final e uns 10, 15 minutos no máximo já é suficiente para você ter esses benefícios do Evangelho. Então, por isso, não temos, por enquanto, outros recadinhos, né? Vamos lá na nossa página de preparação, que já é uma página que nos leva a reflexões sobre o tema que vai ser discutido, vai ser refletido hoje. Então, nós temos ali a nossa amiga Kátia, vai ler a nossa página. Então, seja bem-vinda, Kátia. Não. É esse? É. Não é esse? É o de cá. Tá. Palavras de vida eterna, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 36. Coração puro. Não se turbe o vosso coração. Jesus, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominioso para a grande maioria de nós outros
Os viandantes da terra levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem um fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Emmanuel. Obrigada, Cátia. Então, agora nós vamos fechar os nossos olhos e expressar aqui, nesse momento, a nossa gratidão por estarmos aqui, por termos sido direcionados pelos nossos mentores a estar aqui, aproveitando essa oportunidade de reflexões e aprendizado nesta casa, que muito mais do que uma casa de orações, é um lar que recolhe, que aceita, que ajuda os nossos corações em momentos de aflição, mas que nos conforta com todo o seu carinho, com todo o seu amor, nesse ambiente que é sempre preparado com muita antecedência, com fluidos, com vibrações que nos acolhem e nos confortam. Uma tarde, de quinta-feira à tarde, buscando melhores entendimentos da doutrina de Jesus, dos seus ensinamentos, do que podemos ter em mente e que possamos aproveitar todos esses ensinamentos que são colocados à nossa disposição. Assim, Senhor, te agradecemos pelas vibrações deste momento, que elas possam ser envolvidas pelo teu carinho e nos proporcione todo o entendimento, todo o amor que sempre destinas a cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, e agradecemos pelo momento que vamos desfrutar. Pedimos também, Senhor, que favoreça o nosso amigo, irmão, que de tanta boa vontade veio aqui dividir os seus conhecimentos, os seus estudos, o seu aprendizado com todos nós. Abençoe, Senhor, a exposição que será feita pelo nosso amigo Pierre esta tarde. Assim, agradecemos de todo o coração e toda a nossa plenitude de ações, pensamentos e vibrações. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. E, como eu sempre começo, pedindo ao Mestre Jesus que a gente aproveite esse momento de estudo para que a gente pense em coisas que ajudem a nossa evolução. Porque esse planeta é bonito, a beça, mas a gente não veio para cá de férias, a gente veio para evoluir. Então, a gente vai continuar. Eu sempre brinco que a gente também está no iniciozinho da caminhada, né? Então, muitas vezes a gente se pega complicado para entender as coisas, ou duvidando, ou coisas assim. E o exemplo do tema de hoje é um desses, né? Porque a parábola
traz um monte de momentos que a gente diz, é isso mesmo? Acho que Jesus estava meio estranho dessa vez, ele veio com umas coisas esquisitas. E então a gente vai estudar, lembrando que a gente está no início do desenvolvimento como espírito. Eu brinco que se a gente comparar, a gente ainda está no pré-2. No pré-1, que são os mundos primitivos, a gente aprendeu a brincar com o Lego da natureza. Que hora que eu espeto essa sementinha no chão e dali sai uma árvore. Aprendi a brincar com o Lego da natureza. No pré-2, a gente está aprendendo a não morder o coleguinha, né? Está difícil aprender isso, mas a gente está aprendendo a não morder o coleguinha. E aí, bem falando disso, assim, do mesmo jeito que existe toda uma pedagogia para que nós possamos ir evoluindo, para que nós possamos enfrentar os problemas. Aí quando eu falo enfrentar, é melhor trocar até o verbo, não é nem enfrentar. Entrar em contato com os problemas que proporcionam a nossa evolução, porque para isso tem problema, como toda professora sabe, né? Na hora que ela dá uma prova, ela espera que todos os alunos acertem tudo, que tenham aprendido e acertem tudo. Aí o aluno erra a prova inteira, chega em casa e diz para a mãe, a professora me reprovou, não é assim? E acho que saiu lá a projeção, saiu? Mas tudo bem. Então, o tema de hoje é sobre a parábola do festim das bodas, certo? Já apareceu até ali. Ela está narrada em dois cantos, em Mateus e em Lucas, se eu não me engano. E os dois têm um tom um pouquinho diferente, até porque Mateus escrevia para os judeus já, então ele já coloca um tom mais pesado na parábola. A parábola conta que um rei ia casar o seu filho, né? E eles não falam muito com quem, mas a gente vai discutir isso. Ia casar o seu filho e preparou as bodas. As bodas, né, naquela época duravam uma semana de festa, bem parecido com o que vem aí, né? Uma semana do Natal até o Ano Novo, que a gente só pensa em festa, 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 festa. Às vezes a agenda fica tão lotada de festa que a gente não consegue nem fazer o resto. Era uma festança desse tipo. Ele preparou as bodas e manda um convite para as pessoas, certo? E aí, alguns deles vão dizer que não podem ir. E ele manda convidar uma segunda leva, a gente vai falando disso no decorrer da palestra. E esses vão, né? E ele manda pegar, bom, vamos por partes. Vou começar aos pouquinhos e a gente vai. Então, a parábola do festim das bodas, começando a lembrar que esse rei representava várias vezes, especialmente para a ideia judaica, a ideia de Deus. Deus é que manda em tudo, o rei é que manda em tudo, não é isso? Então era Deus. Deus estava casando seu filho com alguém. Quem era o filho? Quem era o filho? É um que a gente vai comemorar aniversário daqui a pouco. Jesus. Era Jesus se casando com a humanidade. Como é que é Jesus se casando com a humanidade? A gente tinha perdido o rumo, notou? A gente estava começando a achar que decorar direitinho o Torá resolvia qualquer coisa. Se eu soubesse o Torá de cor, eu desencarnado, estava tudo certo, eu ia viver feliz, né, lá no céu e pronto, estava tudo bem. E Jesus vem lembrar que não é bem assim, não é bem esse caminho. Isso é um casamento, porque literalmente quando ele diz que não é bem assim, ele nos convoca a fazer o papel de co-criadores. Escute, vocês têm que não só aprender, mas fazer com que a vida do outro seja melhor. Fazer com que as coisas evoluam ao seu redor. Fazer junto com o Pai, junto com Deus. Porque Deus busca sempre a harmonia, desde o início. Se a gente pensar, e eu gosto da parte científica, né? Se a gente pensar lá no início, formou um monte de partículas e elas buscaram se harmonizar e daí se formaram os prótons, os nêutrons, formaram os átomos e aí foi cada vez mais buscando a harmonia até chegar nesse universo que a gente conhece, com as coisas obedecendo às leis de forma harmônica. Então, Jesus estava convidando a humanidade a passar a participar com o Pai do processo criador, né? Então, uma jornada reflexiva. Pode falar? Ah, não, está desligado, amanhã funciona. Pronto, agora vai. Então, vamos lá, o rei prepara esse banquete. Literalmente, em várias passagens do Velho Testamento, essa união, né, das pessoas com Deus é representado muito bem nesse banquete. Porque a gente recebe muita coisa. Quando a gente passa a trabalhar conforme a lei de Deus, a gente passa a usufruir da harmonia que isso resulta. E a gente percebe isso, né?
Se você resolver brigar com todos que estão em torno de você, morder todos os coleguinhas que estiverem a seu alcance, a sua vida vai ser um inferno. A sua vida vai ser péssima. Todo mundo vai brigar com você. Ao contrário, se você busca fazer com que a vida de todos ao seu redor seja a mais fácil possível, a mais harmônica possível, a que produza maior quantidade de bem-estar, perceba que eu estou indo só pelo bem-estar, né? Que as pessoas convivam em harmonia, que aquelas coisas que chegam até você desapareçam em você, seja o que for, seja aquilo que chega transgeracionalmente muitas vezes, né? Eu sempre lembro, educar não é vingança. Então aquela coisa de minha mãe fazia assim, por isso que eu vou fazer com você. Não, gente, isso é vingança, isso não é educação. É pensar no que é melhor. E às vezes é difícil isso, porque a gente tem muita vontade de querer reagir àquilo. Ou o chefe brigou comigo, eu chego em casa e vou brigar com o primeiro que eu achar, com o meu filho, com a minha mulher, com qualquer um, né? Assim, a gente gosta muito de tentar continuar repetindo as estratégias de submissão. Mas submissão não é harmonia, porque se eu submeto alguém, isso lembra Emmanuel, se alguém vem e consegue submeter você, um espírito desencarnado, assim que você desencarnar, você vai dizer, deixa ele encarnar. E quando ele encarna, você vai ser o obsessor dele. Aí ele desencarna e você encarna, ele é seu obsessor. E ele diz assim, às vezes segue assim por milênios, vou repetir, milênios, até que alguém resolva perdoar o outro. Porque quando perdoa, como que por mágica, esse ciclo desaparece. Se eu recebo o mal e retribuo o mal com o bem, esse ciclo desaparece. Se eu retribuo o mal com o mal, o próximo que recebeu o mal vai retribuir com o mal de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente passa aí, às vezes, séculos e séculos lendo as mensagens de Jesus e não, tenha paz, cuide, né? Faça para o seu semelhante aquilo que você quer fazer, que façam com você, e fazendo o oposto, né? Porque falar é fácil, fazer é sempre difícil. Então, ele prepara esse banquete. Nós somos convidados a esse banquete. Nós somos convidados a, mesmo nessa etapa inicial que a gente está evolutiva, participar desse processo e perceber a mão de Deus agindo sempre. Coisa que anda difícil, né? Porque a velocidade da informação é tão grande que a gente vê reproduzido em cada sala de jantar todas as tragédias do mundo inteiro. A gente acompanhou todos os problemas de Gaza em tempo real, o dia inteiro na nossa casa, né? Eu falei, nossa, isso está ficando pior do que qualquer coisa, porque o tempo todo a gente recebia notícias. Se fosse há 200 anos atrás, eu ia saber disso dali a 6 meses, quando a guerra já tivesse acabado. E olha lá, se talvez eu soubesse só no livro de história, quando eu fosse estudar alguma coisa. Então, hoje em dia, isso invade a gente vive dizendo, nossa, o mundo está perdido. Tem textos desde os egípcios dizendo que agora o mundo está perdido, tá? Então vocês saberem, desde a época dos egípcios, 6.000 anos atrás, já tinha gente dizendo agora o mundo está perdido. Por quê? É verdade. A cada vez que a gente vai reencarnando, essa velocidade de informação é maior. A gente sabe mais coisas. E cada vez a gente diz, agora não tem mais jeito, não. Agora, com esse negócio de rede social, agora acabou. Não é assim que a gente fala? Não é verdade. É verdade. Ela faz muito parecido com o que ocorre no plano espiritual. O que você para olhar e para ver, aparece mais para você. O que você sintoniza no pensamento, aparece mais para você. O coitado do obsessor leva a culpa de culpado, mas ele não é culpado, ele é colega. A gente pensa, ele pensa igualzinho o que ele fala lá, eu escuto na minha cabeça e já implemento, não é assim? O mentor vem e diz, perdoa. Você diz que perdoar o quê? Como que eu vou perdoar isso? O obsessor diz, não, vai lá e briga. Você diz, isso mesmo, vou lá e brigo. Não é assim? O mentor tem um trabalho danado. Todos nós temos nossos anjos guardiões, temos nossos espíritos protetores. A gente às vezes fica achando que não vai ter para todo mundo, né? Hoje acho que não tem espírito evoluído para todo mundo. Porque a gente está acostumado a olhar o mundo que as pessoas, para acumular experiência, têm que viver. E à medida que vivem, morrem. Então, cada vez tem menos gente experiente, não é assim? Os grandes sábios já desencarnaram. Aí a gente olha para o mundo espiritual e pensa que é igualzinho, não deve ter um mentor para uns 100.000 pessoas. Não, tem um para cada um, pode ficar tranquilo. Tem gente mais evoluída que vai estar mentorando você, assim como cabe a você encontrar uma pessoa que também precise que você mentore ela, que você a pacifique, que você a acalme, que você faça com que ela viva cada vez melhor. E assim a gente participa do banquete, ok? Vamos lá, hoje o pessoal está querendo participar junto do banquete também. Então vamos lá. Ele manda chamar os convidados e tem algumas recusas.
Tem gente que vira e diz, puxa vida, eu queria muito ir no banquete, mas eu comprei um campo e eu preciso cuidar do campo, então eu não vou no banquete. O outro diz assim, é Jesus contando isso, né? Puxa, eu queria tanto ir no banquete, mas eu comprei 5 juntas de boi e não vou poder ir. E o terceiro, já acabei de casar, não vai dar, não vai rolar, não posso ir. A gente, se pensar nessa recusa, até porque Jesus falava ao mesmo tempo para aquelas pessoas de 2000 anos atrás e ao mesmo tempo falava de conhecimentos da eternidade. Então, cada vez que a gente lê uma parábola, a gente percebe coisas diferentes. Então, se a gente perceber as 3 recusas, não está falando assim, eu preciso cuidar das minhas posses. E a gente pensa, né? Eu não faço mais isso, né? Claro que eu dou muito mais importância à minha evolução espiritual do que às coisas que eu possuo. Será? A gente normalmente trabalha 12, 14 horas por dia para garantir o sustento. E dedica 2, 3 horas por semana para o centro, né? Assim, no máximo, né? O pessoal que faz mais. A maioria não pensa nem nisso, só pensa em passar na igreja quando é batizado, casamento, aí já ia mesmo, tem que ir lá. A gente cuida muito das posses materiais e esquece que elas não nos acompanham. Elas não vão conosco. Não tem jeito. Da mesma forma, o outro que diz assim, não, olha só, comprei, né, as minhas juntas de boi, etc. São as pessoas que querem usufruir dos prazeres materiais, porque eles existem. Eles foram imprescindíveis para a evolução das inteligências. A gente aprendeu o que era bom, o que era ruim, sentindo prazer quando fazia o que era bom e sentindo desprazer quando fazia o que era ruim. Todo mundo que está com fome sente desprazer, não tem nenhum que não sinta. E quando está satisfeito, dá aquela, né? Sabe quando você come aquela feijoada que dá aquela lombeira? Aquilo ali, literalmente, seu sistema nervoso parasimpático, porque o nome é meio truncado, dizendo agora acha uma árvore, deita e dorme, porque você está pleno, satisfeito, né? Se você pensar no bebê, ele é um bom exemplo disso. Se ele estiver com fome, ele liga o alarme e começa a chorar o tempo todo, aí você vai lá, amamenta, ele fica, né, largadão, não quero nem saber de nada, nem de cuidar do próprio corpo. Nós somos assim, tem prazer associado quando eu como, quando eu faço sexo, quando eu tenho, né, um lugar de proteção, tem prazeres associados a isso, senão a gente não teria aprendido, a gente ainda está no pré-2, a gente ainda habita máquinas biológicas, né? Então, a gente ainda precisa da sala preparada para a gente aprender, e essa parte da sala preparada está aqui. A gente precisa ter prazer quando as coisas funcionam. É tão bom, quando a gente acaba qualquer tarefa, não dá um bem-estar. Até quando a gente acaba de varrer a casa, você já sabe que a poeira está caindo de novo, mas acabou de varrer a casa, dá aquela sensação de bem-estar, porque senão a gente não varria nunca, tá? Então, o cara disse, eu vou cuidar aqui do meu prazer, eu vou curtir a minha vida, tem tanta coisa para fazer agora, então, tanta coisa para fazer, vou ficar aqui vendo 20 horas de Netflix, porque eu quero maratonar a série, né? 20 foi pouco, né? Eu chutei baixo. Tem umas são 16 temporadas, cada um com uns 10 episódios, só isso vai dar 160, né? Então, ele deixa para lá o banquete e não vai. E os terceiros, né, justamente, vão dizer, não, me casei. E olha de novo, né? Assim, é claro que sexo, né, muitas coisas que a gente faz, inclusive drogas, trazem prazer. E aí? Eu posso trocar isso? Ou será que isso cada vez mais me afasta do banquete? Então eles disseram que não vão. Cada desculpa dessa revela como a gente prioriza as coisas. O que é que a gente está colocando, em vez de aceitar esse convite de Deus a estar literalmente casado com Jesus, usando Jesus como guia para a nossa vida, né? Muitas vezes, eles até dizem, e aí é Mateus que frisa isso, que pegaram os emissários e mataram. E ele fala, claro, de uma época, porque vários dos profetas foram, né, dilapidados, foram torturados, etc. Então ele está se referindo a isso. Olha, tem gente que pega os emissários e mata. E quando a gente pensa, eu botei ali de propósito, porque eu acho sempre muito engraçado como é que em alguma época da humanidade a gente leu o Novo Testamento e entendeu que era para atravessar o mundo a pé para matar gente do outro lado do mundo. Os cruzados, eu botei os cruzados ali. A gente muitas vezes, né, se apodera dos servos, ultraja eles e mata. A gente já usou o ensinamento de Cristo muitas vezes para gerar divisão e continua usando. Seja qual for, é muito mais nosso do que da religião. Tem gente que vai chegar e dizer, não, eu sou espírita, não falo com aquela pessoa porque ela é, sei lá, do candomblé, para exagerar, ou porque é evangélica. Como não fala?
É um irmão igual a você. Não tem jeito, todos somos filhos de Deus, não somos? Todos somos convidados para o banquete. Aí, né, quando isso ocorre, Deus não deixa de graça, né, literalmente. Essas atitudes de violência, de recusa de cumprir as leis de Deus, provocam consequências na gente. Eu botei até um ditadinho brincando com isso, né? De pai rico, filho nobre, neto pobre. Não sei se vocês já ouviram esse dito popular. O que diz isso? Quando você termina focando muito nas riquezas, nas coisas materiais, o que ocorre é que você não transfere valores para a sua própria próxima geração, que fica muitas vezes achando que tem o direito de usufruir tudo e desperdiça tudo. Então essas grandes potências não permanecem, elas são sempre temporárias, elas decaem. Né? A verdadeira riqueza que a gente carrega, a gente não pode pôr onde a traça há de comer, né? Aquele ditado que tem. Eu preciso levar no coração. Porque quando eu desencarnar, o que eu tiver não vai comigo. Agora, aquilo que eu tiver integrado ao meu espírito, isso vai. E fica por muito tempo. Né? Que horas é? Não, até que horas? Até que horas? É 3h25, mais ou menos. Tá tranquilo. Aí, Jesus continua contando a história, eu esqueci de contar uma parte. Por que ele começa a falar disso tudo? Né? Aí os dois evangelistas contam causos diferentes. Um conta que ele está dividindo o pão e a pessoa reclama, puxa, vida é sábado, tu não podia fazer isso, não podia estar dando pão para ninguém. Que coisa, né? O pessoal faz isso se precisar salvar o seu burro, o seu asno, por que eu não posso dar para quem quer comer? E o outro diz que ele estava lá e o pessoal disputando lugar para ouvir ele, todo mundo querendo ficar na frente. Aí ele conta essa história. Mas vamos lá, tem uma segunda convocação. Ele chamou os primeiros convocados, quase ninguém aceitou, cada um foi cuidar das suas coisas. Aí ele vira para os servos assim, olha, ok, então vá lá para todas as ruas e convide todos os aleijados, pobres, mancos, cegos, que estão na saída dos caminhos. É bem legal pensar nessa história da saída dos caminhos, e óbvio que isso não está vindo só da minha cabeça, a gente pega a cola quando vai fazer palestra, né? O Haroldo fala disso de um jeito muito mais bonito que eu posso falar. Mas nas saídas do caminho também é outra coisa legal de prestar atenção. Porque a gente está sempre começando uma jornada. A página inicial fala disso. Cada um que encarna tem diante de si uma jornada a cumprir. São na saída dos caminhos, né? Aqueles que estão começando. A gente está começando. A gente ainda não tem essas coisas todas resolvidas. Muitos de nós ainda estamos presos nas coisas bem materiais. Mas ele convida a todos, chama todo mundo, né? Ou seja, além de Israel, porque nessa época os judeus tinham ideia de que as coisas de Deus viriam só para eles, né? Porque, de fato, eles já eram, né, monoteístas, em contrapartida de várias religiões que eram politeístas. E aí, quando você vai ver a religião politeísta, não é nada mais que uma representação da própria personalidade humana, né? Quando eu estou com raiva, é o Deus da guerra que me tomou. Quando eu estou, né, seduzindo alguém, é a Afrodite que tomou conta. E assim vai, eu fico inventando um monte de nomes para dizer, não fui eu não, tá? Eu juro que não foi eu, foi Deus, né? Às vezes quando o pessoal ainda faz isso com o coitado do obsessor, não fui eu não, estava bem lá, tranquilo, o obsessor me tentou e aí eu fiz esse monte de besteira. Não, você teve que concordar, pelo menos concordar, dizer, estou nessa, vamos lá. Né? A gente tem que estar sempre muito atento. Então, Jesus vai falar justamente que, já que Israel não conseguiu acolher a mensagem, ela será propagada para todos os que eles consideraram pobres, aleijados, coxos, etc. É uma universalização do conhecimento cristão. E é isso. Né? E não tem mais como a gente negar isso. Nós estamos falando aqui de uma tribuna que é espírita, cristã. Essa semana mesmo a gente teve o prazer, num grupo de estudo que eu faço parte, de receber uma pastora evangélica que foi fazer uma palestra para a gente. Ela chegou toda amedrontada, eu não sei falar dessas coisas direito, eu não sei direito porque que me convidaram, etc. E aí depois ela descobriu que era o espiritismo cristão. Ela falou, eu não sabia que você estudava o Cristo também. Eu falei, mas a gente estuda, tá? Presta atenção, porque a gente não só estuda, como a gente entende que Cristo é um grande mensageiro para a gente. Né? Então, se universalizou isso, o conhecimento se espalhou. Uma democratização, né? Porque a espiritualidade não é privilégio de ninguém. A gente perde muito essa referência. A religião, ela existe em função das pessoas que estão nela. Qual é a estrutura de personalidade que está ali, ou melhor dizendo, qual é a religião que funciona para aquela estrutura de personalidade?
Né? Então, uma pessoa que seja muito rígida, etc., ela às vezes precisa de normas rígidas. Não adianta você dizer, como eu já vi acontecer uma vez numa palestra, e a palestra era sobre sexo antes do casamento. Isso bota uns 30, 40 anos atrás. O tema era mais polêmico do que é hoje em dia, né? Hoje em dia está mais pacificado. E aí a menina começou, a palestra não era eu que estava fazendo, não. Era um estudo para a mocidade, a menina levantou a mão e disse, eu não entendi, pode ou não pode? Ela disse, espera aí, a gente vai fazer um estudo. Então, aí fez um estudo lindo, falando sobre compromisso, falando como a gente inverte as coisas, porque não é o papel que define se você está casado ou não. O papel é só uma consequência, uma questão social, é importante. Isso regula uma série de outras coisas, direitos sucessórios, etc. Mas não é essa a questão central. E a menina perguntou e eu contei. Eu tive a pachorra de contar 5 vezes durante o estudo, ela levantou a mão e disse, mas não estou entendendo, pode ou não pode? Ela queria a resposta. Me diga sim ou não. Porque se você disser pode, quando meu namorado disser vamos, eu vou dizer claro, vamos. Ou se você disser não pode, quando ele disser vamos, eu vou dizer não, nem pensar, senão vou para o inferno. Percebe que ela está tentando facilitar uma questão que para ela está difícil. Né? Para ela está difícil. Então ela quer algo rígido. E a doutrina espírita nesse sentido é complicada, porque ela diz, olha, pode tudo, mas coisas têm consequência. Né? Lei de causa e efeito. Você faz, isso se propaga em torno de você e você vai colher o que vai crescer disso que você plantou. Não tem jeito. Se eu cultivo uma vida violenta, óbvio que a violência vai me tomar. Em algum momento eu vou sofrer os efeitos dessa violência. Né? E às vezes a gente nem percebe como está cultivando. Eu sempre brinco com isso. Às vezes as pessoas ficam tentando umas coisas muito simplistas, muito pré-2 ainda. Não, sabe o que é? O pessoal juntou todo mundo num canto e tocou fogo ali, porque era para aqueles espíritos sofrerem. Mas só aquela meia dúzia ali, porque a humanidade já fez tanta besteira que assim tinha que queimar muito mais gente, né? Então não é isso. Um bom exemplo de karma coletivo é, por exemplo, a gente escolhe morar numa cidade gigantesca, porque aí tem muito serviço para a gente, tem muita gente servindo a gente, e aí diz assim, não quero olhar para a miséria não. Ele não quer que exploda a violência, exploda o caos, exploda todas as coisas. Ou a gente cuida dessas pessoas que não estão sendo servidas por quem deveria, pelo Estado, por tudo isso, ou a gente vai colher o que vai nascer em torno. Eu estou plantando um monte de erva daninha no meu quintal e vou querer que ele seja bonito? Não vai ser. Não é? Isso sim é karma coletivo. Quando a gente escolhe, e a gente não nasce ao acaso em canto nenhum. Então a gente veio nascer no Brasil, no Rio de Janeiro, etc. É bom a gente pensar o que a gente está vivendo para pensar o que vem. Então, a democratização da doutrina cristã que iria ocorrer. É a segunda convocação. Chama todo mundo. Pode chamar. Tanto faz a forma como a pessoa gosta de pensar, pode ser qualquer religião, pode ser, chama todo mundo. Né? E aí, vem todo mundo e o pessoal ainda avisa para ele, olha, eu até adiantei lá, olha, ainda sobrou vaga, então pode chamar, à vontade. E vem um daqueles momentos que é estranho, porque chama todo mundo, entra tudo, e aí Mateus vai contar justamente que ele chega lá, ele encontra uma pessoa que está sem a túnica nupcial, não está vestida com tempo. E aí ele pergunta para a pessoa, você não está com a túnica nupcial? Né? E paz. Ele manda, e aí quando ela está dizendo de convidado, eu fiquei pensando, brincando aqui, espera que não me matem meus braços, minhas pernas e me joguem lá fora onde há ranger de dentes. Porque é isso que ele faz. Ele pega aquela pessoa, ata mãos de pés e atira onde há sofrimento e ranger de dentes. Expulsa da festa. Gente, não é. O cara não convidou todo mundo. Por que ele vai mandar para fora alguém que está sem a veste nupcial? Entenda que isso é bem interessante, porque se a história não tivesse essas coisas assim, ela não chamaria atenção, nem um pouco. Né? Então tem aquelas coisas sempre diferentes que Jesus traz para que a gente aprofunde. Porque se a história for muito plana, a gente olha e tá, fez a festa, todo mundo comeu, bebeu, foi para casa, tá. Quem quer lembrar disso? Então tem que ter algo marcante. Né? Como por exemplo, né, outras bodas que é contada, as bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus. Né? O Humberto Campos diz que Pedro ficou até com medo, chegou lá para Jesus, Senhor Jesus, tu vai fazer o pessoal ficar de porra, você sabe, né? Eles vão beber muito, está exagerando, como é que vai ser? Era melhor fazer outro milagre, né? Aí ele diz, não, você já serviu alguém? Né? Que é uma pergunta ótima, ele está transformando a água num bom vinho para poder ter a condição de servir.
é uma coisa que ele representa no lava-pés. Se a gente pensar nessas passagens todas, ela tem uma inversão, ela chama atenção por isso, para poder a gente parar e pensar. E aí vai para essa questão. Por que a roupa é tão importante? O que será isso? Aí eu lembro muito bem que a gente vive falando de que a próxima etapa, né, ou seja, o primeiro ano, né, depois do pré-2, o primeiro ano vai ser mundo de regeneração. Aí a gente vai ler a descrição do mundo de regeneração e não diz que todo mundo vai ser bonzinho, não. Ele diz simplesmente que as pessoas passarão a se preocupar com o bem de todos. Entendeu? Eu paro de olhar para o meu umbigo e passo a olhar para o bem de todos. E quando eu faço isso, o mundo se torna um local onde você consegue, inclusive, repousar, onde você pode ficar mais tranquilo, onde você participa de uma comunidade de uma forma melhor. Não é isso? Então voltando para não perder a história da veste. Então, o que é a veste? O que ela vai representar? Ela vai representar aquilo que eu acrescento a mim, que ainda não sou eu, não é isso? A minha roupa não sou eu, mas, no entanto, é a roupa que eu escolhi, que eu botei, que cai bem, etc. Não é isso? Então, o que ela representa? O que é que eu acrescento a mim quando a gente fala da veste nupcial? Acho que está no próximo dia. Não estou acompanhando aqui. O que é que a gente acrescenta? Um bom exemplo é o conhecimento. O conhecimento resolve o problema evolutivo? Não, mas é uma tremenda alavanca. Entenda, se eu sou ainda atrasadinho, mas eu entendo como funciona a lei de Deus, eu posso fazer, ainda que seja por medo de que me jogue no inferno. Ok? Eu fiz referência a alguns cultos que acham que assim, olha, se descumprir o que Deus quer, vão tacar você no inferno por toda a eternidade. A gente não acredita nisso, até porque não tem nada que você faça que justifique você passar mais trilhões de anos, né, sofrendo. Nada que eu pudesse fazer teria um pagamento dessa ordem. Mas é algo que algumas estruturas precisam. E precisam tanto que muitas vezes a gente pega e converte isso para dentro da doutrina de espírito. Não, que fulano está no umbral. E a gente muitas vezes descreve o umbral como se fosse o inferno. Não é isso? Eu gosto de fazer uma campanha quase pessoal. O umbral é a soleira da porta. Se eu passar por essa porta, quando eu passei ali, passei pelo umbral. É isso que ele representa. Então, todo mundo que sai da vida encarnada para o mundo espiritual passa por um período de transição que deram o nome de umbral. Tá? É fácil ele? Não, porque ele é tomado de imagens mentais. E aí vem sempre aquela pergunta que Kardec diz, acreditar no inferno é meio pueril, né? Porque quem é em sã consciência que vai chegar na hora de desencarnar e dizer assim, minha vida não teve nenhum pecado, não errei nada, eu mereço a felicidade eterna. Alguém consegue fazer isso? Ninguém. Então é pueril. Achar que alguma coisa vai me levar para passar, né, os próximos trilhões de anos, né, no inferno é meio pueril. Nada justificaria isso dessa forma. Tanto é que o pessoal que é, né, teólogo, que vai pensar, etc., não, vamos criar um intermédio aí, vamos criar o purgatório, que foi inventado, né? O pessoal fez o purgatório para quebrar o gato. Se você for para o purgatório, se você fizer uma forcinha, você consegue entrar no céu. Se você não fizer muito, você vai para o inferno, né? Então, inclusive o Dante Alighieri foi quem botou força nessa ideia, criou um monte no purgatório, que você vai escalando, todo bonitinho, né? Estruturou para o pessoal pensar direito. Mas a gente que é espírita sabe que não é assim. Porque a gente não vai pagar nada, a gente precisa evoluir. A gente precisa aprender. Aprender como? Então vou decorar todo o livro dos Espíritos, ou todo o rolo do Torá, porque está resolvido. Não, Jesus veio justamente para isso, para dizer, gente, vocês estão decorando tudo, mas não fazendo nada. E decorar tudo e não fazer nada, não adianta. A gente precisa fazer mais, ainda que não tenha decorado. Não é à toa que ele escolhe discípulos que são considerados párias, analfabetos quase, pescadores, etc. Na verdade, ele vai escolher um judeu culto. Adivinha quem é? Judas Iscariotes. De propósito, porque ele para planejar e diz, se eu botar esse Jesus numa furada, ele vai mostrar o poder dele, que a gente já viu fazer tanta coisa, e aí ele ganha os romanos de lavada, não é? Vai levantar a mão, cai todo mundo morto, aí pronto, a gente tem a Judéia de novo pra gente. E aí deu errado, não deu? Porque é óbvio que Jesus não estava buscando um reino que fosse desse mundo. Estava falando de verdades que têm a ver com a vida eterna, e não com a vida temporal, que Judas queria, porque queria que ele tomasse a frente e dissesse, gente,
já tem tanta gente seguindo, vamos armar uma revolução aqui, vamos, né, um quebra-pau aqui, vai ser bem legal, porque aí a gente consegue botar esse romano para fora e pronto, tudo está resolvido. E aí deu errado, porque não era isso que Jesus queria. Mas voltando, conhecimento é um dos componentes da veste. Porque, mesmo que eu ainda não seja evoluído, se eu me dou conta de que fazer o bem é bom para mim, tem uma música espírita que brinca com isso, né? Fazer o bem é bom. Se eu me dou conta que fazer o bem é bom para mim, ainda que seja por egoísmo, eu vou fazer o bem. Olha que coisa. Né? E aí no meu mundo, percebe como é egoístico? No meu mundo eu não quero que ninguém sofra. E aí mesmo eu achando que estou sendo bem egoísta, eu vou estar fazendo bem. Parte da veste. É preciso que eu use o conhecimento assim. Gente, isso é difícil, eu aprendi isso lá no centro, mas é difícil de praticar, não é tão fácil assim. Claro que não é, se fosse fácil, a gente já tinha passado por essa etapa, a gente já estava num outro mundo. A gente ainda está aqui no Pré-2 com essa sala bonitinha, cheia de decalque na parede, né? Com esse céu azul, com o sol brilhando, com tudo isso. Quando a gente não precisar de mais nada disso, a gente vai encarnar em outro planeta que provavelmente também não tenha nada disso. Quando a gente vê as imagens de Marte, de Vênus, a gente diz, que planeta mais chato, claro, a gente está no Pré-2, a gente quer a sala decoradinha, né? Aí, mais para frente, as salas de universidade não tem decoração, tem? É só cadeira e olha lá. 2, autoconhecimento. Por quê? Porque não tem jeito de eu evoluir se eu não souber o que eu tenho que mudar. Para que eu evolua, eu preciso ter conhecimento daquilo que me é difícil. E aí, isso é legal a gente pensar, porque assim, é difícil para mim, então é porque está na hora de mudar. O que é fácil a gente tira de letra porque já vem no homem velho. Eu já desenvolvi nas minhas outras vidas. Então é fácil, eu faço de maneira fácil. Eu preciso buscar o que é difícil. O que é? Não sei, para cada um uma coisa. É perdoar, é persistir. O que é difícil? Cada um precisa descobrir onde é que está o seu calo, porque somos espíritos individuais. Cada um é diferente do outro. O que é difícil para um? Às vezes tem coisas que é muito difícil para um e facilitam para outro. E é ótimo que a gente encarna junto para isso. O outro me conta como é que ele resolve as coisas que para ele são fáceis, e eu conto para ele que eu resolvo as coisas que são fáceis para mim. E aí a gente vai desenvolvendo junto. Autoconhecimento. Né? Todo Santo Agostinho recomenda que toda noite, no dever de casa, a gente pare para pensar no bem que fez, no bem que não fez, no mal que fez e no que pode fazer para corrigir isso. Não é? Porque a gente vai ser cobrado não só pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. Então ele recomenda que a gente dê uma repassada assim durante o dia. Não precisa ficar preocupado não, porque a nossa consciência ainda é tão inicial que muita coisa de errado que a gente faz a gente nem nota. Ok? Quando a gente vai pensar, às vezes depois de um tempo vai falar para a pessoa, nossa, nem notei que aquilo estava tão errado, não é? Então é desse jeito. Vigilância, né? Orar e vigiar, é a recomendação. Por quê? Porque os impulsos estão aqui ainda. Né? Essa máquina biológica ainda carrega muitos impulsos. Comentei mais cedo a respeito disso. Quando alguém me agride, a vontade que eu tenho é agredir de volta. Não é isso? Não tem jeito. Se alguém é grosseiro comigo, a vontade que eu tenho é de ser grosseiro de volta. Mas isso é reagir no mundo. E se eu só reajo, e aí não sou eu, estou imitando o espírito que falou, né? E André Luiz botou na ação e reação. É uma palestra que ele escuta no plano espiritual. Se eu só reajo, eu só faço o mundo continuar sendo como é. Eu só multiplico o mal de novo. Então eu preciso passar a fazer aquilo que eu acho certo. Então é você que é o juiz do mundo, que você acha certo? Não, mas já é uma tremenda ferramenta. Porque quando a gente pensa, a gente diz assim, peraí, mas se eu machucar o outro me machucar, isso não vai dar certo não. Né? Não precisa nem pensar muito. Isso não vai dar certo não. Quando a gente pensa no que é bom, no que é o bem, é aquilo que todos podem fazer e ainda assim vai funcionar. Ajudar o outro é bom? Se todo mundo ajudar o outro, tudo fica mais fácil. E isso funciona. Atrapalhar o outro é bom? Se cada um atrapalhar, não vai funcionar não. Vai dar errado. Não vamos conseguir fazer coisa nenhuma. Se todo mundo me atrapalhar no que eu tiver que fazer e eu atrapalhar todo mundo, não funciona. Percebe que é fácil definir o que é bom e o que é mal. Né? Qual é o bem e qual é o mal. Eu posso pensar nisso. Então, vigilância, porque vira e mexe, a gente tende a só repetir o que ocorre. Eu acho sempre muito engraçado porque a gente descreve o mundo muitas vezes como se fosse uma competição. E não há nada no mundo que não seja cooperação.
Se você pegar um predador e uma presa, a força evolutiva que os move é justamente nessa disputa. Quando o predador começa a correr atrás da presa, a presa tem que correr mais do que o predador. Então, cada vez ela vai se especializando em correr mais. E se o predador correr muito devagar, ele morre de fome. Então, isso é um processo de cooperação. Cooperação é se ele pegar, ele come. É verdade. E assim ele vai selecionando os mais rápidos e mais fortes. Então, percebe que mesmo as coisas que parecem mais competitivas são processos cooperativos. Imagina você com aquele que você diz que é seu inimigo. Vocês dois estão cooperando, ele está mostrando para você o que é que você não perdoa de jeito nenhum. Por isso você diz que ele é seu inimigo, né? O Sartre dizia que o inferno são os outros, por isso. O cara vai lá e pisa exatamente naquele calinho de estimação que você tem e dói pra caramba, aí você escolhe o que vai fazer. O inferno são os outros. Vigilância, transformação. Até porque muita gente, às vezes, eu já tive uma discussão muito legal sobre isso, a pessoa diz, não, ninguém muda, as pessoas são iguais. Eu falei, gente, por profissão eu não posso achar isso, eu sou psicólogo, como é que eu vou achar que ninguém muda? Senão não estaria nem trabalhando. E mais do que isso, cada dia que eu vivo se incorpora ao que eu sou. Então eu mudei. Não tem um segundo que eu viva que eu não esteja mudando. A mudança é permanente. Ou, dizendo de outra forma, a lei de progresso atua inexoravelmente. Todos estamos progredindo. Ah, não, tem gente que não progride. Não, ele está progredindo mais devagar que você e por isso você está julgando ele. Ok? Talvez seja ele que esteja progredindo mais rápido, mas vamos deixar isso para outra palestra. Né? Não julgueis para não ser julgados. Mas você está olhando dizendo, fulano é tão atrasadinho, comparado com quem? Né? Porque o outro vai estar olhando para você e dizer, nossa, mas que atrasado, né? Então a gente muitas vezes não percebe, mas está sendo captado nesse processo de julgar e de se querer se comparar ao outro e descobrir se você é mais ou menos que o outro. Não é. Está todo mundo na mesma turma, não tem jeito. Ah, mas aquele bandido terrível está na mesma turma que eu. Tá. Não. Vamos lá. Está na mesma turma, assim como o melhor ser humano também está na mesma turma. E perseverar, porque é difícil. A gente sabe que é difícil. Vou tentar ir rapidinho. Então, como eu brinquei já, né, ele pega e manda atar aquele convidado e atirá-lo fora. O que é isso? É uma explicação que é muito legal. Várias vezes nós seremos impedidos de continuar os processos que a gente vem estabelecendo. Né? Se eu sou cruel o tempo todo, pode ser que eu venha em alguma encarnação atado para não conseguir ser cruel, para depender do outro o tempo todo. Né? Se eu sou alguém que usa a minha inteligência sempre para o mal, pode ser que em algum momento eu venha atado com relação a isso, impedido de continuar. E não é só de uma encarnação para outra, não. Né? Várias vezes você pratica alguma coisa, aí chega aqui no centro, aí vê uma discussão, vê alguém conversando com alguém, vê uma palestra, vê alguma coisa e diz, nossa, é melhor não fazer isso não, né? É melhor mudar. Você foi atado nas coisas que você fazia. Você foi impedido de agir e de andar naquele caminho que você vinha trilhando. Né? E aí, por isso, a ideia de ser atado e ser atirado fora, porque é óbvio que essas situações em que você é atado cobram sempre algum tipo de sofrimento. Né? Porque eu queria que fosse de um jeito, isso é sofrimento, tá? Eu queria que fosse de um jeito e a lei de Deus diz que é de outro. Seja o que for, até o sofrimento mais grave, eu costumo citar assim, eu vou lá e perco o emprego, ou acabo um casamento, ou morre um filho meu. Eu jurava que ia ser de tal jeito e foi de outro. Por que eu estou sofrendo? Porque eu discordo de Deus? De certa forma, sim. Mas se a gente se dá conta disso, a gente para de sofrer tanto. Foi o que aconteceu. E agora, vamos para onde? Né? O que eu posso fazer? Se esse caminho me foi impedido, se esse caminhar eu não posso fazer, se eu não posso agir dessa forma, o que eu posso? E aí a gente vai adiantando, correndo. Então a gente escolhe evoluir pela dor ou pelo amor. Né? Ou seja, ou a gente vai ser atado e jogado fora, né? E normalmente porque está repetindo padrões que obrigaram de alguma forma a que eu seja impedido disso, ou a gente vai pelo amor, onde a gente escolhe e vai adiante. Falando disso desse jeito, é o que diferencia provas de expiações. Provas de expiações são o mesmo problema. Vira prova quando eu chego em casa e digo, puxa vida, eu precisava ter estudado mais tal coisa, porque eu não consegui resolver o probleminha que estava na prova. Isso é uma prova. Quando eu chego em casa e digo, a professora me reprovou, ela botou um problema que ninguém sabia resolver, etc.
eu transformei isso numa expiação. E vira e mexe, a gente se pega aí, né? Ah, Deus me fez isso, eu não merecia isso, né? Tinha um personagem que brincava, eu não merecia isso. Então vamos lá que agora eu estou correndo. A reforma íntima como preparação, né? A gente precisa desse processo para poder participar do banquete divino. Por quê? Quando a gente se dá conta das coisas, quando a gente vai fazendo essa reforma íntima, a gente começa a ter uma relação com a lei de Deus muito menos sofrida. Ah, mas eu estou aqui, né, sentindo dor moral ou dor física. Claro que dor existe, mas eu paro de sofrer porque eu passo a focar no que eu posso fazer a partir do recurso que eu tenho, em vez de ficar só reclamando do recurso que eu não tenho, né? Então isso muda bastante e transforma a gente, e prepara a gente para esse outro mundo, para esse banquete. Muitos são chamados e poucos escolhidos, que é o título do capítulo, né? Todo mundo foi chamado, não foi? Em todas as estradas, etc. Quantos escolhem de fato? Quantos mudam o seu comportamento? Quantos agem de outra forma diferente do que está, né? Então, os convites chegam sempre. Oportunidades de caridade no dia a dia. A gente está sempre sendo chamado a ser caridoso, e não só materialmente, entenda? A caridade material às vezes é a menor de todas, que muitas vezes vai servir ao nosso orgulho, mas muito mais a caridade pessoal. Você se envolver com aquela pessoa, participar, trocar com ela, momentos de estudo, né? Se ligar à questão doutrinária, já falei, e desafios pessoais. Sempre que está difícil é porque você está evoluindo. Então para de reclamar que está difícil, porque se está difícil é porque você está tendo chance de evoluir, né? A gente acha sempre ao contrário, não, eu vou lá no centro tomar uns passos, rezar bastante, que assim minha vida vai ser tranquila, né? Não, ela vai ser difícil, mas a gente vai conseguir lidar com isso de outra forma, né? Então, adiante, já falei disso aí, a gente está já indo a caminho da regeneração, a gente precisa aceitar esse convite, fazer a nossa túnica e ir para a festa, né? Não vai dar tempo, ela já levantou o negocinho ali. Eu não sei porque que eu continuo botando, nunca dá tempo, eu brinco com isso. Esse era um momento de dúvidas, dívidas, dádivas. Dúvidas assim, o que você disse aí que eu não entendi? Me explica melhor. Dívidas é aquilo que eu disse, eu vou precisar ler isso de novo para poder aprender mais. E dádivas é os insights que vocês tiveram, mas eu nunca consigo acabar a palestra a tempo. Então fica aí, tenha um contato, aí se vocês quiserem mandar qualquer dúvida, dívida ou dádiva para mim, o que for bom, eu incorporo na palestra, ótimo, vai ser ótimo para mim, porque tudo é construção coletiva. E agora é hora de agradecer, né? A Deus, acima de tudo, que preparou essa bonita sala para que a gente pudesse evoluir, né? Esse planeta tão lindo, essa sala tão bonita, ao Mestre Jesus, que veio dar dica, olha, vocês estão brincando aí com as coisas, mas tem que aprender também, tá? Tem que evoluir, porque a sala não fica aí para sempre. Aos nossos mentores, como eu já falei, são os mentores da casa, porque não tem nenhuma casa que não existe, nenhuma instituição que não tenha mentores cuidando do trabalho que está ali, assim como nós também. Aos mentores, né? E a todos vocês. Encarnados, agora eu brinco, sempre tem mais uma instância para encarnados, desencarnados, presentes, e aqueles que vão estar presentes no futuro, que é muito estranho isso, mas agora é possível, né? Vão estar presentes em outros locais. A nossa presença agora está cada vez mais próxima à presença que nós teremos quando formos espíritos, não precisarmos mais desse envoltório corporal, né? Aí por enquanto não, a gente desencarna, corre rapidinho, faz outro corpo igualzinho, cabeça, braço, tronco, tudo. Eu sempre reclamo que eu vou fazer com a barriga e tudo, não vai ter jeito, provavelmente até de óculos, né? Eu vou desencarnar e quando eu vejo, estou de óculos de novo, né? Não tem jeito, a gente faz um outro corpo igualzinho, porque a gente ainda está no pré-2. Então a gente não consegue se perceber enquanto espírito sem limites e se derrama em torno do mundo. Mas a gente está se derramando o tempo todo. A gente está criando a realidade em torno da gente. Então que a gente possa fazer essa festa, não só essa festa agora, que é de Natal, mas como a festa de todo dia. Que permita que a gente cada vez mais esteja com Deus participando dessas núpcias. Passa para mim. Muito obrigado, Pierre. Obrigadíssimo. Tenho certeza que nós vamos refletir muito melhor sobre essa parábola do casamento. Quando a gente pegar para ler o texto, vai lembrar das reflexões do Pierre, né? Então vamos agradecer a ele e vamos também pedir a
ele que faça a nossa prece, né? Final, tá bom? Então, lembrando do Mestre Jesus, lembrando desse período que falamos tanto dele, que lembramos tanto a ele como aniversariante, lembrando da representação que tem a festa de Natal, em que a gente dá de nós para o outro, compartilha o que tem, lembrando quanto isso era importante na antiguidade, mesmo tendo sido comprometido por toda a febre consumista, a gente ainda pode levar o carinho, o afeto, representado às vezes num bilhetinho, numa mensagem, uma flor, qualquer coisa mesmo. Que a gente possa compartilhar o que cada um de nós já desenvolveu no seu interior, o que cada um de nós conseguiu, mestre, na sua jornada individual. Que a gente compartilhe o de melhor com todos aqueles que estão em torno de nós. Não só a nossa família, mas como nossos vizinhos, aqueles que são nossos concidadãos, aqueles muitas vezes que estão abandonados nas ruas, nos presídios, em todos os lugares, mas que a gente possa alcançá-los com esse presente de afeto, de carinho, de acolhimento. Que eles possam receber a tua presença, mestre, nessas bodas e que aí sim possam se sentir protegidos e amparados. Fica conosco agora sempre. Assim